É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Elizabeth sempre ficava sozinha em casa, estava tão cansada disso que queria ter alguém ao seu lado. Sua mãe estava sempre no escritório. Ela trabalhava como contadora para o conselho municipal e, por isso, ficava lá até tarde. Maddie, você está dormindo? Uma mulher entrou na casa. Não, ele saiu de seu quarto. Vamos jantar então, ele colocou as compras de sua sacola sobre a mesa. Ok, por que você está demorando tanto hoje? Elizabeth bocejou. Olhe, eu recebo um salário para isso, tenho que me certificar de que não haja erros, a mulher não gostou do assunto. Bem, sua filha concordou com ela. Elas comeram e foram para a cama. De manhã, a menina tinha que ir para a escola e sua mãe tinha que se levantar novamente para ir trabalhar. Olá, Arnold a conheceu na estrada. Oi, Elizabeth gostou. Como você está? Ele pegou a pasta da garota. Normal, ele corou. Vamos sair hoje à noite? Perguntou ele simplesmente. Bem, agora eles estão se aproximando da varanda da escola. Bem, o que ela disse? A melhor amiga de Kate se aproximou dela. Nada, ele continuou olhando para as costas do cara. Bem, Elizabeth, diga-me, foi interessante. Não há problema em sair hoje à noite, admitiu a garota. Você disse que sim? Kate tinha certeza de que Elizabeth iria torturá-lo por um longo tempo. Sim, enquanto eu puder, logo a escola terminará, ele irá embora e eu ficarei com meu orgulho, eu tinha certeza. Olhe para você, qualquer um o aceitaria, meu amigo tinha certeza disso. Obrigada pelo elogio, é claro, mas eu gostaria que fosse o Arnold, ela corou novamente. Eles foram para a sala de aula, as aulas começaram, mas Elizabeth não se importava com elas, só conseguia pensar no jovem. As aulas se arrastavam lentamente, eram entediantes. Finalmente, tudo terminou, a garota foi para o pátio da escola, mas Arnold não estava lá. Está esperando? Kate o alcançou. Me deixe em paz, hein? Elizabeth não aguentou mais as provocações de sua amiga. Ele foi para casa, almoçou e decidiu fazer a lição de casa. Ele não conseguia pensar em nada para fazer e olhava pela janela de vez em quando. Quando eram 6 horas da tarde, ele chegou. A princípio, Elizabeth queria sair correndo para encontrá-lo, mas, depois de um momento, achou que seria imprudente. Ela se recostou em sua cadeira. Bateram na janela. Elizabeth olhou para fora, sorriu e balançou a cabeça, indicando que estava prestes a sair. Olá, ele sorriu de orelha a orelha. Por que tão feliz? Ela era tímida, mas falava com confiança. Ele viu você, não escondeu que gostava da garota. Vamos lá, ele sorriu e puxou a mão dela. Eles foram para a margem do rio, que era o lugar favorito dos jovens. Mas Arnold e Elizabeth não queriam que ninguém os visse, então decidiram ir mais longe, até a cabana de um pescador, que estava abandonada há muito tempo. Venha cá, ele lhe deu uma mão para evitar que ele caísse da ponte, onde as tábuas já estavam podres. Obrigada, ela pulou no chão e caiu em seus braços. Ele se aproximou da porta e tentou abri-la, mas nada funcionou. Então, Arnold pegou um pedaço de ferro no chão, deslizou sob as tábuas, bateu nele e a porta falhou. Uau, foi tudo o que Elizabeth conseguiu dizer. Eles entraram, o lugar cheirava a mofo, havia redes velhas ao redor, alguns trapos, alguns colchões. Venham cá, o garoto acenou. Eles colocaram o colchão contra a parede, jogaram outras coisas em cima dele e se acomodaram. Em frente ao local onde estavam sentados, havia uma pequena janela de onde podiam ver algumas árvores e o céu. Com muita beleza, Elizabeth sentou-se nos braços de Arnold. Como você, ele sussurrou no ouvido dela. O quê? Ela riu e se virou para ele. Você é linda, ele tocou o cabelo dela, que estava despenteado em um rabo de cavalo. Seus rostos estavam próximos um do outro e Arnold não resistiu e beijou Elizabeth.
E quanto a você? Ela se afastou dele, corando. Eu amo você, ele segurou as mãos dela. Do que você está falando? Que tipo de amor pode existir na nossa idade? Disse ela, e não queria que eu a deixasse ir. Vem até mim. Ele a puxou para seu peito novamente. Ela podia sentir o cheiro dele, ela gostava dele. Arnold acariciou sua cabeça, suas costas, seu pescoço, eram carícias agradáveis. Nunca vou deixá-la, ele sussurrou. Eu amo você, ela respondeu. Eles ficaram deitados no colchão velho por um longo tempo, Arnold segurando-a e Elizabeth se afogando no abraço. É hora de ir para casa, ele a beijou. Sim, ela se levantou, se sacudiu, olhou para ele e sorriu. Eles saíram do chalé e fecharam a porta para dar a impressão de que tinham saído. Arnold caminhou com Elizabeth até a casa dela. No momento, ele foi até ela e disse isso em seu cabelo. Arnold abraçou-o. Até amanhã, ele a beijou no rosto, como se tivesse medo de que alguém o visse. Elizabeth foi para casa a pé ou não conseguia acreditar em tudo o que havia acontecido. Seu corpo ardia, ainda se lembrando dos beijos de Arnold. Por que você está assim? Sua mãe olhou para ela. Qual deles? A garota não entendeu. Não sei, deu de ombros a mulher. Você não sabe, então não diga isso. A garota estava envergonhada, pois sentia que todos podiam ver e entender o que havia acontecido com ela hoje. Ela se deitou na cama e pensou no namorado. Ela nunca havia se sentido tão bem. Achava que seria para toda a vida. Agora, eles se formariam no ensino médio e começariam uma vida totalmente diferente. Arnold seria o chefe de sua família e de sua casa. Olá, ele a encontrou no dia seguinte, a caminho da escola. Olá, ela se aproximou dele, mas o cara não a abraçou por algum motivo. Mais tarde, ele olhou ao redor novamente. Sinto-me envergonhado por você, ele ficou ofendido. Do que você está falando? Ele agarrou a mão dela. Eles chegaram à escola, Arnold voltou com seus amigos e Elizabeth permaneceu na varanda. Oi, Kate veio por trás de mim. Assustada, sua amiga se virou para ela. Por que você está tão assustado? Eu sou tão assustadora. Riu a garota. Oh, Kate, não comece. Elizabeth olhou para o local onde seu amante estava. O que, com ele? A noiva também estava olhando na mesma direção que Elizabeth. Olhe para ele, não é bonito, disse ela com carinho. É isso aí, amigo, vejo que perdemos você. Você se foi, concluiu Kate. O sino tocou e todas as crianças entraram no prédio da escola. O sino tocou e todas as crianças entraram no prédio da escola. Quando as aulas terminaram, Elizabeth se apressou em direção à saída, pois não queria que o garoto fosse embora sem ela. Mas ela não teve tempo, pois Arnold não estava em lugar nenhum. O que? Ela já foi embora. Riu a amiga pelas costas. Kate, deixe para lá. Elizabeth ficou magoada por ele não ter esperado por ela. Ela foi para casa sozinha. Mas, faltando apenas alguns metros para chegar, ela ouviu alguém chamando seu nome. Por que está se escondendo aqui? Ela se aproximou dos arbustos de onde Arnold a havia chamado. Não estou me escondendo, estou esperando por você, ele pareceu ofendido. Lá está ele, virado de frente para ele. Venha cá, ele a chamou para se aproximar. Agora, Elizabeth olhou em volta e foi em direção ao namorado. Samato, por que está olhando em volta? Ele riu. Cale-se, ela corou novamente. Sim, agora ele percebeu por que Arnold estava tão envergonhado. A vila era pequena, todos se conheciam. Ele não queria que ninguém contasse à sua mãe sobre eles. Vamos embora? Ele piscou o olho. Ok, vamos pelo menos deixar as malas em casa. Ele olhou para sua grande pasta. Bem, eles seguiram pela estrada que levava à casa da garota, despejaram a carga lá e foram para a cabana onde haviam passado o tempo ontem. Sinto muito, ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dele enquanto se deitavam novamente no mesmo colchão. Ela estava bem, ela realmente gostava de estar com ele, ela sempre gostaria dele. Você gostaria de ser minha esposa? Perguntou o jovem, inclinando-se para trás. Você aceitaria?
Ela duvidava. Em primeiro lugar, eles ainda eram jovens, e em segundo lugar, estavam namorando há apenas alguns dias. Por que não? Vamos terminar a escola, ir para algum lugar e então poderemos pensar em casamento, disse ele sonhadoramente. Elizabeth percebeu que tudo seria, não tão cedo, então se proibiu de pensar. Ele se virou para ela e a abraçou, e ela aproximou seu rosto do dele. Você é tão linda, ele começou a beijá-la. Eu amo você, ele respondeu a esses beijos. Novamente hoje eles passaram o dia inteiro em seu esconderijo. Elizabeth podia ir e vir da casa sem que ninguém soubesse onde ela estava ou com quem. Sua mãe, como sempre, estava muito ocupada, então a filha fazia o que queria. É isso, adeus, até amanhã, eles se despediram na porta. Mamãe, a menina entrou na casa, mas houve silêncio como resposta. Elas começaram a namorar o Arnold. Elizabeth não precisava mais de namoradas, festas e boates. Ela queria ficar sozinha com ele, e não conseguia ver outra coisa. Por que você não se levanta? Sua mãe o abordou pela manhã. Não posso, é ruim, me sinto mal, respondeu Elizabeth. Ao ver que ela estava muito pálida, sua mãe tocou sua cabeça. Não vou à escola hoje, Elizabeth apoiou a cabeça na cama e rolou para o lado. Bem, ele acariciou sua mãe. A mulher saiu e Elizabeth permaneceu deitada na cama. Só havia um arrependimento, ela não iria se encontrar com Arnold. Mas a garota estava enganada, ele já estava em casa à tarde. Elizabeth, ele gritou para a porta. Ela ouviu, mas não conseguiu nem se levantar para abrir a porta. O garoto não hesitou, enfiou a mão no buraco, puxou o ferrolho e entrou no pátio sem impedimentos. Você está em casa? Eu já estava na cozinha. Vá em frente, ele ouviu do quarto onde a garota estava. O que há de errado com você? Ele percebeu que não estava se sentindo bem. Não sei, ele se deitou de costas, mas naquele momento um ataque de náusea surgiu novamente em sua garganta. Sentar com você? Ele se aproximou. Se não for muito incômodo para você, com ele foi imediatamente diferente. A náusea diminuiu um pouco, até mesmo a palidez desapareceu. Ele se agachou na beirada da cama e pegou a mão de Elizabeth, que estava fria. Por que está tremendo? Eu estava preocupado com ela. Não sei, ela olhou para ele. Talvez um médico? Eu estava pronto para correr para o posto de enfermagem. Não, não faça isso, vai piorar, eu mesma vou embora, ela o impediu. Ficaram sentados assim até a noite. A garota se sentiu melhor, até se levantou e tomou chá. Tenho que ir, Arnold abraçou a garota. Elizabeth continuou a estudar, às vezes se sentindo tão mal quanto naquela ocasião. Você não acha que come demais? Minha mãe me perguntou uma noite. Mamãe, você vai me repreender por causa de comida? Minha filha não conseguia acreditar. Não. Veja como você engordou, a mulher apontou para a região da cintura. Elizabeth notou que suas saias e vestidos favoritos não lhe serviam mais. Isso a deixou nervosa, mas ela atribuiu isso ao fato de estar comendo mais ultimamente. E você não cozinha tão bem, riu a garota. Foi o que você disse, a mãe não estava pensando em mais nada. Mas, na primavera, ficou claro que essa plenitude tinha um motivo. Venha cá, chamou sua mãe. Sua filha se aproximou dela. A mulher levantou o vestido que a filha estava usando. Por algum motivo que meu vizinho me contou, a mulher agarrou sua cabeça. Mãe, do que você está falando? Elizabeth olhou para ela e para seu estômago. Você não entende nada, seu idiota? Ela o cutucou com o dedo. Não, por quê? Elizabeth começou a suspeitar que algo estava errado, mas tinha medo até mesmo de pensar nisso. Onde você conseguiu isso? Perguntou a mulher. Mamãe, gritou a menina, que se agachou em um banquinho próximo. O que, mamãe? Ela abraçou a filha e chorou. Arnold, Elizabeth não olhou para ela. Traga-o aqui, você, estudante, também, a mulher se ressentiu. A garota imediatamente calçou seus sapatos e saiu de casa. Não entendo o que aconteceu, arrastando Arnold pela mão até em casa. Agora você vai entender, Elizabeth estava brava com ele.
Bem, genro, o que vamos fazer? A mulher ficou de pé com as mãos ao lado do corpo. Que tipo de genro eu sou para você? Ele olhou para Elisaveta, estava com medo. E quem mais, a não ser você, terá um filho em breve? Ele apontou para a filha. O que foi? Ele se sentou e cobriu os olhos com as mãos. Como posso agora olhar meus vizinhos nos olhos? Eles dirão que eu, com meu trabalho em geral, abandonei minha filha, gritou a mulher. Não sei como isso aconteceu, Arnold estava confuso, não sabia para onde olhar. Mas eu sei como flertar, então ele sabe, mas como responder por isso? Ela não terminou. E o que fazer agora? O cara estava falando com a mãe de Elizabeth como se ela nem estivesse aqui. O que fazer? O que fazer? Um casamento para jogar, disse a mãe com firmeza. Mas continuamos na escola e nos levantamos novamente. Quanto a não fazer nada, até onde se lembrava da escola, a mulher ia para seu quarto. Como? Ele sussurrou para Elizabeth. Em silêncio, ele ficou chocado com tudo o que estava acontecendo. Era necessário informar seus pais, mas o garoto não sabia como fazer isso. Ele não queria ir para casa naquele dia. Mas não precisava dizer nada a ninguém. Quando Arnold entrou em casa, sua mãe e seu pai estavam sentados na cozinha, esperando por ele. Você já sabe? Adivinhou o cara. Como pôde? Você arruinou a vida da criança e a sua própria vida. A mãe estava determinada, mas agora não conseguiu evitar e chorou. Pare com isso, do que está falando? Vou tomá-la como minha esposa, teremos um bebê, teremos uma família de verdade. Ela queria ir para o quarto, mas seu pai a impediu. Onde você vai morar? Ele pegou seu filho pela mão. Vamos resolver isso. O cara não quis falar sobre o assunto. Ele vai pensar em alguma coisa. O homem exalou. Daquele dia em diante, toda a cidade passou a falar sobre o incidente. As notícias se tornaram cada vez mais interessantes. Elizabeth não estava mais grávida de Arnold, mas de outra pessoa. E ele ficou com pena dela, tomou-a sob sua proteção. A mãe da moça concordou com o presidente e ele concordou em casar os jovens. Aconteceu que, na cerimônia de formatura, eles não eram mais um rapaz e uma moça, mas um marido e uma esposa. Você vai morar aqui, disse a mãe de Elizabeth com severidade. Ok, isso foi ainda melhor para a garota. Vou tentar conseguir um emprego, disse Arnold um dia. Todos os planos de estudar na cidade e se mudar para lá haviam sido adiados e talvez nunca estivessem destinados a se tornar realidade. No início, o menino se tornou o pai da família. Nasceu uma menina saudável, que os pais chamaram de Maddie. O marido contribuiu com dinheiro para a família e educou a filha. Mas quando recebeu a convocação, sua alegria e zelo diminuíram. Como pode ser, perplexa Isabel, como posso estar sozinha? Ele chorava todos os dias. Mas, como não tinha como influenciar essa situação, Arnold foi servir. Vai ser difícil, sua mãe lhe disse. Eu também entendo, Elizabeth tinha medo de ficar sozinha. Mas os pais de Arnold e a mãe dele ajudaram em tudo. Maddie cresceu como uma criança ativa, sempre ocupada com alguma coisa. Elizabeth olhou para ela e percebeu que ela também ainda era uma criança, mas tinha suas próprias atividades. Ela escrevia cartas para o marido no exército, e ele respondia, mas, ao contrário de Elizabeth, raramente o fazia. Ele retornou quando sua filha tinha mais de 2 anos de idade. No início, ele não a reconheceu. Arnold, como fazia muito tempo que não nos víamos, Elizabeth se aconchegou a ele. Com muita ternura, ele se afastou dela. Quando chegou ao exército, ele viu que era possível viver de forma diferente, não da maneira como viviam na aldeia. Agora ele queria algo diferente. Ele se arrependia de como as coisas haviam se desenvolvido entre ele e Elisaveta. Se pudesse voltar no tempo, ele não olharia para ela de jeito nenhum. Pare de ficar sentado aqui, disse-lhe a sogra. Ao se sentar, ele se serviu de outra dose. Sua esposa e seu filho estão entediados aqui sem você, e você aqui. Ele se levantou e o repreendeu. Tenho que me acostumar com isso, disse ele, percebendo que não sentia mais nada por sua esposa. Do que se trata? Minha mãe não entendia. A tudo, disse o jovem. Oh,
com você está tudo claro, você não precisa disso, então seja corajoso, levante-se e vá embora. Ele se dirigiu ao quarto onde sua neta dormia. E é isso que eu vou fazer, Arnold entrou em pânico. Ele se levantou de seu banco, cambaleou, pegou seus papéis e saiu da casa. Mamãe, onde está o Arnaldo? Elizabeth voltou da loja. Ele se foi, disse calmamente. Eu não entendia, agora era a vez da garota ficar surpresa. Ela disse que tinha que se acostumar com você, apontei para a porta, a mulher estava cuidando da vida dela. Como você pôde fazer isso? Exclamou Elizabeth. Não chore, não há necessidade de chorar por ele não merecia isso. Ele mimou uma garota, deu à luz uma criança e foi para o mato, ele não gostou, aparentemente, a mulher veio e abraçou a filha. E quanto a nós? Ela não entendia, e lágrimas escorriam por seus olhos. Nada, você ainda é jovem, vai encontrar um namorado, ela enxugou as lágrimas da filha. A papelada tinha de ser preenchida. Quando 6 meses se passaram e Arnold não retornou, Elizabeth decidiu se divorciar e sua mãe a ajudou com tudo. Era interessante saber por que os pais de Arnold pararam de se comunicar com a ex-nora e a neta. Mas ninguém perguntou a eles sobre isso. Certa noite, mãe e filha estavam sentadas à mesa e Maddie estava correndo de um lado para o outro. O quê? Elizabeth olhou para a mulher. Vá para a cidade, vá para a escola, aprenda, consiga um emprego, talvez você encontre um marido normal, argumentou a mãe. E Maddie? Ele olhou para sua filha. Bem, ela ficará comigo por enquanto, e você, quando tiver feito tudo, voltará para buscá-la imediatamente. Ela se abaixou e pegou a neta nos braços, a avó se abaixou e a pegou nos braços. Bem, eu também achava isso, mas não ousei dizer, pensei, se você não concordar, Elizabeth abraçou a mãe. Quando tudo estava combinado, tudo estava resolvido. Isabel reuniu todos os seus documentos e partiu para conquistar a cidade. Tudo era novo lá, geralmente não era necessário sair da aldeia. A moça apresentou os documentos, entrou, ganhou um quarto e se instalou. Quando morava com a mãe e a filha, ela não achava que houvesse uma conexão tão forte entre elas. Mas agora, quando estava sozinha em uma cidade estranha, ela sentia a falta de parentes. Por que você está tão triste? Vitória, sua colega de quarto, sentou-se ao lado dele. Sentindo falta de minha filha, ele colocou uma foto sobre a mesa. Uau, tão jovem, e já uma filha tão adulta, surpreendeu a garota. Sim, mas não me arrependo de nada, Elizabeth acariciou a imagem de Maddie. Não fique triste, às vezes é preciso fazer sacrifícios, o vizinho deu um conselho sábio. Ele tentou, levantou-se e foi até o interruptor para apagar as luzes. Estudar não era difícil, Elizabeth ficava feliz em fazê-lo. Ela se preparava para as matérias como se fossem amendoins. Ela se preparava para suas matérias, resolvendo problemas como se fossem amendoins. No final da sessão, quase não havia necessidade de fazer exames, pois tudo era definido automaticamente. Em casa para as festas de fim de ano? Perguntou Vitória. Sim, senti muito a sua falta, não vejo a hora de nos encontrarmos. Elizabeth queria ir comprar uma boneca para a filha e depois ir embora. Vamos lá, até mais tarde. Eles se abraçaram. Havia muitas pessoas na tenda, todas querendo agradar as crianças nessa festa fabulosa. Arrependida, Elizabeth sentiu como se tivesse pisado no pé de alguém. Hoje recém-lustrado, o homem olhou para seus sapatos. Eu não fiz isso de propósito, Elizabeth realmente não queria fazer isso. Ela tirou um lenço do bolso, pois queria remover sua marca dos sapatos da vítima. Ele agarrou o braço dela. Desculpe-me novamente, mas não consegui encontrar outras palavras, garota. Vamos lá, ele a levou para onde havia menos pessoas. Por quê? Ela não entendia o que o homem queria dela. Agora, ele se sentou, tirou o pó das botas algumas vezes com uma espécie de pano e tudo voltou a ser como antes. Eu provavelmente deveria ir embora. Elizabeth olhou para o fato de que não havia muitos clientes na caixa registradora. Espere, estou com você. Ele se levantou. Ok, ele está a caminho de lá agora. Meu nome é Michael, qual é o seu?
Elizabeth ouviu por trás. Elizabeth não se virou diante disso. Comprando uma boneca para sua irmã. Ele apontou para o lindo brinquedo nas mãos da menina. Minha filha, que estava me esperando para as festas de fim de ano na casa de sua avó, não ficou sem palavras. Uau, Michael não continuou. Ele também estava comprando alguma coisa e, quando saiu, viu que Elisaveta tinha atravessado para o outro lado. Ele a alcançou. Posso ir com você? Ele caminhou ao meu lado. Acho que você já é, ele sorriu. Elizabeth pensou consigo mesma como era possível pisar nos pés de um homem em uma loja e, no momento seguinte, já tê-lo conhecido. Ela gostou de Michael, ele era sólido, com um paletó, uma pasta e um guarda-chuva. Sim, você vai a algum lugar? Ele olhou para a grande bolsa em sua mão. Sim, eu moro no vilarejo e agora estou estudando aqui. Nas férias, decidi visitar minha mãe e minha filha, Elizabeth falou despreocupadamente. Deixe-me ajudá-la, ele estendeu a mão para pegar a bolsa. Obrigado, fiquei muito grato, pois a bagagem era pesada. Eles chegaram à estação de trem e pararam. Elizabeth, vamos nos encontrar novamente? Ela gostaria muito disso. Por que não? Ele viu seu ônibus chegar. Então me diga onde você mora na cidade, que eu irei com certeza. Ele olhou na mesma direção que ela. Sim, ele acenou com a cabeça e ditou o endereço. Antes de nos conhecermos, ele a olhava pela janela do ônibus. Adeus, disse a garota apenas com os lábios. Na estrada, ela olhou para as árvores cintilantes, mas não as viu, pensando em seu novo conhecido. Finalmente, os contornos familiares das casas apareceram à frente, e um sorriso surgiu no rosto da garota. Ela imaginou como Maddie a conheceria agora, desceu do ônibus e foi para casa. Tudo parecia familiar. Elizabeth acenou para os moradores ao longo do caminho. Ela já estava na porta de sua casa quando viu Arnold. Olá, ele se aproximou. O que está fazendo aqui? Eu não queria falar com aquele homem. Querendo perguntar como ele estava, a garota percebeu que ele não estava sóbrio. Ela o empurrou um pouco para o lado e entrou pela porta. Ele não se atreveu a segui-la. Filha, olá, uma mulher saiu para a varanda. Por que você veio me ver de propósito? Elizaveta não entendeu. Não, pensei que seu ex-marido fosse transar de novo. Ele apontou para a porta. Não foi a primeira vez. A garota ficou muito surpresa porque ninguém havia lhe contado antes. Sim, desculpe-me por não ter lhe contado. A mãe entrou na casa, esperando que a filha a alcançasse. E o que ele precisava aqui? Pensamentos diferentes sobre o bebê e tudo mais começaram imediatamente a surgir em sua cabeça. Nada, uma bebida ou dinheiro para uma garrafa. Ele ouviu a resposta à sua pergunta. Elizabeth se levantou e congelou. Não havia como saber quanto tempo ela ficaria assim, ou no que pensaria. Mamãe, havia um furacão vindo do quarto. Maddie, olá, ele a abraçou. Por que você ficou fora por tanto tempo? A menina agarrou-se ao pescoço da mãe com um aperto mortal. Sinto muito, amor, mas logo estaremos juntos. Ela sabia com certeza que estaríamos. Ok, neta, deixe a mamãe entrar. Ela a pegou nos braços da avó. Senti muito a sua falta. Elizabeth olhou para a mãe. Sim, vamos para a mesa. Todos se sentaram juntos. Bem, você está pronto para as festas de fim de ano? Elizabeth se inclinou na direção do garoto. Não, nem sequer temos uma árvore de Natal, disse a garota com tristeza. Está tudo bem, nós encontraremos hoje. Sua mãe a beijou. Sim. Ele começou a pular para cima e para baixo na cozinha. Como Elizabeth havia prometido, ela comprou uma pequena árvore de Natal. Ela foi colocada no quarto, decorada com brinquedos, e agora as festas de fim de ano pareciam reais. E os presentes? A garota olhou embaixo da árvore. Espere, o Papai Noel ainda não veio à nossa casa, riu Elizabeth. À noite, ela preparou tudo, embalou bem e, amanhã, assim que se sentassem à mesa, ela colocaria tudo embaixo da árvore de Natal. Sua filha estava tão feliz com a boneca que não se sentou à mesa. E quando as mulheres entraram na sala, apenas sorriram quando a viram dormindo com um novo brinquedo nos braços.
Como estão as coisas na cidade? Perguntou a mulher, para que finalmente pudessem conversar. Estava tudo bem, não havia muito o que contar. Eu não queria falar sobre a última reunião, porque nada estava claro. Eles levantaram seus copos, parabenizaram uns aos outros e beberam. Após o banquete, eles guardaram os pratos e foram para o quarto. Bem, está na hora de voltar para a escola, Elizabeth está em casa há uma semana. Tudo está bem, mãe e filha abraçaram. Vou sentir muito, muito a sua falta, gritou a menina. Como eu, Elizabeth não queria chorar, mas uma única lágrima escorregou traiçoeiramente por sua bochecha. Isso foi tudo, sua mãe a pegou pela mão e foi acompanhá-la até a porta. Adeus, a garota se dirigiu à estação. Tudo no dormitório estava como antes, nada havia mudado na semana em que estiveram fora. Eles tinham que começar a estudar novamente. Elizabeth, há alguém para vê-la, um dos alunos entrou em sua sala. Obrigado, ele especulou sobre quem poderia ser. Quando a garota desceu as escadas, ela viu Michael, como esperava. Hoje ele estava usando um agasalho, muito adequado para um jovem. Sim, um jovem. Era a primeira vez que Elizabeth o via de casaco e achava que ele era um homem. Olá, ela se aproximou dele. Ele não via a hora de todas essas comemorações terminarem. Olhou para cima e viu que o zelador estava ali, observando-os. Ele deu a mão a Elizabeth e olhou para a saída. A garota imediatamente entendeu tudo, disse que precisava se trocar e que sairia em 1 minuto. E assim foi combinado. Onde você vai? Vitória a encarou. Elizaveta nunca costumava sair do quarto. Vou lhe contar tudo depois, disse a colega de quarto, envergonhada. Ela pegou sua jaqueta, calçou os sapatos e saiu para o corredor. Michael ficou na varanda. Ok, estou pronta, ela se aproximou dele. Estou muito feliz, ele a olhou da cabeça aos pés. Eles caminharam pela rua e, quando chegaram a um banco à sombra de uma árvore, decidiram se sentar e conversar. Não sei explicar, mas lá na tenda, quando você pisou em mim, eu gostei de você imediatamente, Michael começou a dizer. É claro que não posso dizer isso, ela estava muito assustada na época, não olhava para você, mas depois posso dizer que ela também prestou atenção em você. Eles ficaram sentados como dois colegiais incapazes de confessar seus sentimentos um ao outro. Por um lado, era divertido, mas, por outro, era apenas a segunda vez que eles se viam. Podemos ir ao cinema amanhã? Ele perguntou. Muito bom, Elizabeth, algo para se pensar. Há quanto tempo você está estudando aqui? Eu queria saber mais sobre ela. 6 meses, por algum motivo ela se sentiu envergonhada com essa resposta. Por que você responde assim? Eu não entendi. Muitas pessoas do meu grupo dizem que estou atrasada. Mas acho que nunca é tarde demais para aprender. Elizabeth tirou algumas embalagens do bolso e mexeu nelas. Por que você pensa sobre isso? Quando você entrou, então você entrou. Talvez você não tenha recebido a educação que queria e agora está fazendo um novo treinamento. Ele não entendeu qual era o problema. Eles conversaram mais um pouco, caminharam pela cidade e Michael foi se despedir dela, pois Elizabeth disse que ainda tinha que estudar. Não se esqueça do filme, ele disse a ela na varanda. De fato, ele entrou na residência, com as bochechas queimando, até seu quarto. Diga-me, você tinha um compromisso? Vitória se sentou imediatamente ao lado dele. Sim, em um encontro, disse ele de forma enigmática. Quem é ele? Onde você o conheceu? A colega de apartamento estava muito interessada. Elizabeth contou a ele como eles haviam passado um pelo outro na loja e, depois disso, Michael já a havia reconhecido. Bem, nossa, como acontece, algumas pessoas vão a bares, restaurantes, boates, não conhecem ninguém, e você simplesmente pisa no pé da loja, ri. Oh, Vitória, não seja boba, ainda não sabemos nada. Elizabeth não queria se precipitar. Michael vinha todos os dias e era muito simpático. Ele era inteligente e Isabel gostava de conversar com ele sobre diversos assuntos. Quando o tempo quente chegou, a menina planejou voltar para sua aldeia, pois um longo feriado a aguardava. Tem certeza de que não quer me levar com você? Perguntou Michael. Você realmente quer isso?
Eu não sabia o que fazer ou como ser. Você sabe, sou o tipo de pessoa que, se faço algo, faço conscientemente. Se eu escolher você, quero fazer isso uma vez e para sempre. Ele pegou as mãos dela, virando-a para olhá-lo. Então agora você quer ir ao meu vilarejo para conhecer minha mãe? Concluiu. Como você é inteligente, ele a beijou. Bem, vamos lá, eles têm um encontro marcado para amanhã, onde se encontrarão. Elizabeth estava muito preocupada. Por que você está tão preocupada? Perguntou Vitória à noite. Não é todo dia que você traz seu noivo e sua mãe para se conhecerem, disse ela. Então, qual é o problema? Você sabe, é legal. Ou o que está incomodando você? Meu amigo não entendeu. Como Maddie vai reagir a tudo isso? Suspirou Elizabeth. Sim, ela vai levar tudo na boa. O homem é adequado, a garota deve gostar dele, comprar doces para ele, isso é tudo o que é preciso, aconselhou Vitória. Bem, com suas palavras para Deus, Elizabeth ajeitou o travesseiro e foi para a cama. Ele não conseguiu dormir por um longo tempo porque tinha muitos pensamentos em sua cabeça. Mas finalmente conseguiu dormir pela manhã. Ela foi para as aulas, e depois delas, pôde ir para a estação de trem. Elizabeth viu de longe que Michael já estava sentado lá, esperando por ela, e vários pensamentos voltaram à sua cabeça. Como ela o levaria para a cidade? O que diria à sua mãe? Pois ela nunca havia falado com ela sobre nenhum jovem, e agora o noivo estava chegando. Mas, como já estava decidido, tinha de ser feito. Aqui estou eu, ele se aproximou dela por trás. E eu esperarei por você. Ele se levantou e colocou o braço em volta dela. Então, você está realmente pronto para ir à casa da minha mãe? Ela lhe fez essa pergunta novamente. É claro, por que você sempre pergunta? Eu não entendi. Eles entraram no ônibus, partiram, conversaram muito durante o trajeto. Elizabeth mostrou a ele diferentes lugares onde havia estado, belas vistas do rio. Ele lhe prometeu que, quando tudo florescer, você verá como será bonito. Eles estavam entrando na estação quando Elizabeth notou Maddie e, por algum motivo, ficou ainda mais animada. Quando estavam descendo do ônibus, Michael a ouviu. Mamãe, mamãe, a menina correu para ela. Oi, querida, ela se sentou e abraçou a filha. Como você está aqui? A vovó me disse que ainda há muitas férias e que você provavelmente virá nos ver, então viemos conhecê-lo, murmurou a menina. De repente, ele parou e desviou o olhar de Michael. Este é o Michael, disse sua mãe. Olá, tio Michael, ele estendeu a mão. Olá, disse ele e tirou uma barra de chocolate do bolso. Obrigado, eu os amo, disse ele. Durante todo esse tempo, a mãe de Elizabeth ficou observando a cena. É claro que ela não interferiu nos assuntos da filha, decidindo que mais tarde, quando houvesse tempo, elas conversariam em particular. Michael, esta é minha mãe, disse ela. Satisfeito, ele estendeu a mão. Eu também, ele a sacudiu. Depois disso, todos foram para casa, que estava tão silenciosa por algum motivo. Juliette, estou aqui por um motivo, disse Michael naquela noite, quando se reuniram ao redor da mesa. Eu notei, a mulher olhou para a filha. Gosto muito da Elizabeth e gostaria que ela fosse minha esposa. Ele colocou a mão no bolso interno da calça e tirou um anel. Bem, e em silêncio, Elizabeth olhou para o presente. O tio Michael vai ser meu pai? Correndo ao redor de Maddie. Tudo é possível. Elizabeth colocou o anel em seu dedo. Elas ficaram sentadas ali, a mãe colocou a mão na cabeça dela, ficou sentada ali, observando, vendo como a filha estava feliz. Depois, ela as deixou em casa e foi para a casa de uma amiga. Você tem uma boa mãe, disse Michael a Elizabeth. Sim, ele colocou a criança em seu colo. Então, querida, já nos conhecemos? Fez cócegas nele. Sim, riu dessa vez, o casal só pôde ficar aqui por 3 dias, após os quais Elizaveta teve que ir para a escola e Vásia para o trabalho. Maddie, agora o feriado da sua mãe está chegando e certamente iremos buscá-la. O jovem se agachou na frente dela. E eu vou morar com você. Ele se alegrou com algo que ainda não havia acontecido. Sim, ele ergueu os olhos para Elizabeth. Era assim que as coisas funcionavam.
Quando a menina passou no último exame, eles voltaram juntos para buscar a filha. A mãe ficou muito chateada. Afinal de contas, quando Elisaveta foi estudar, ela teve que deixar o emprego. E agora ela estava sozinha. Não se sinta mal, você sempre pode vir nos visitar, abraçou a filha. Bem, sua mãe sabia que ele certamente iria visitá-los muitas outras vezes. Michael mudou Elizabeth para sua casa e eles também levaram Maddie para lá. Agora eles tinham uma família própria, tudo o que precisavam fazer era carimbar seus passaportes. Você está feliz? Michael perguntou a ela quando eles estavam juntos há um mês. Muito próximo a ele. O tempo voou, Elizabeth terminou seus estudos e conseguiu um emprego. Maddie foi para o jardim de infância. Michael e Elizabeth estavam felizes por terem uma filha tão bonita. Sim, uma filha, porque Maddie quase imediatamente começou a chamar Michael de papai. Ele não se importava, mas não perdia a esperança de que teriam um filho juntos. Hoje é um dia importante, disse meu pai ao vestir seu terno pela manhã. Minha casa ou a sua? Maddie estava pegando o jeito da coisa. É claro que é, mas também não é tão fácil para nós. Ele se sentou na frente da filha, ajustou o paletó dela e ajudou a colocar a pasta. É isso aí, vamos lá. Elizabeth se juntou a eles, e em suas mãos havia um enorme buquê de ásteres e gladiolos. Elas estavam indo para a fila, que era a primeira na vida da menina. Elizabeth estava um pouco preocupada, e Maddie, ao contrário, estava interessada em tudo. A vida escolar não é fácil, mas diz respeito não apenas às crianças, mas também aos pais. Como estão as coisas no trabalho? Perguntou Michael à sua esposa. Ok, por que você pergunta? Eu estava fazendo bolos na cozinha. Você parece cansado, isso ajudou a fazer o recheio. Não, estava tudo bem, era apenas muito incômodo com Maddie, e era verdade, as crianças tinham tanto o que fazer na escola que a mãe não conseguia dar conta de tudo. Por que você não disse nada? Eu posso ajudar, estava disposto a fazer qualquer coisa para deixar a família feliz. Então veja hoje o que você está fazendo lá. A menina já estava na 4ª série, era inteligente, mas ainda não entendia muito, só depois de entender profundamente a matéria é que fazia tudo corretamente. Bem, na família deles era mútuo, um ajudava o outro. Maddie, levante-se, você vai se atrasar para o baile, gritou sua mãe da cozinha. Não posso ir hoje, a garota estava na 7ª série, ela costumava ir a todos os lugares sem reservas, agora começou a ser teimosa. Não, não vai funcionar assim, como quando você sai com seus amigos, então você está sempre preparada, aqui você tem que tentar também. Elizabeth entrou no quarto e olhou para a filha. Ok, ele se levantou com relutância. É melhor assim, disse a mãe, dando tempo para a filha se trocar. Maddie estava indo para a aula de dança, da qual já estava cansada. Ela ia desde a 1ª série e, agora que todos estavam mais velhos, não queria perder mais tempo com isso. Maddie, aonde você está indo? Seus amigos a cumprimentaram. No baile, ele revirou os olhos. Vamos dar uma volta. Para que você precisa deles? Ah, tudo bem, não há problema em pular uma vez. Ela olhou em volta como se temesse que sua mãe estivesse observando. Eles se encontravam em um dos pátios, porque também havia um grupo de meninos mais velhos lá. Eles não davam atenção às meninas, mas ainda assim iam lá todos os dias. Olá, Maddie e suas amigas passaram pelos jovens. Sim, eles nem sequer se viraram, não estavam interessados nos pequenos. Por que eles nem sequer olham em nossa direção? Perguntou Sasha, que gostava de Percy. Porque eles têm outros interesses, respondeu Maddie. As meninas não perderam a oportunidade e estavam naquele pátio todos os dias. Venha cá, Arthur acenou para Maddie. O quê? Ela não esperava ser chamada. O ano letivo estava quase no fim e faltavam apenas alguns dias para as férias. Vamos lá, sussurraram suas amigas. A garota caminhou, com as pernas começando a tremer. Arthur estava a apenas alguns metros de distância, mas para ela parecia que ele estava a quilômetros de distância. Quando Maddie finalmente estava perto, o garoto começou a rir. Você me ligou para me fazer rir? Ela não entendeu e, de alguma forma, sua coragem veio imediatamente.
Não, você está tremendo como uma folha, ele pegou a mão dela. Não posso evitar, Madi estava dizendo a verdade. Bem, vamos lá, temos negócios a tratar, ele o acenou para os outros. Ei, ela veio. Ouça, sem dizer olá, os rapazes começaram a falar, precisamos que você vá à discoteca conosco. Por quê? A garota percebeu que eles tinham algum tipo de plano. Nossas garotas decidiram que não poderíamos encontrar mais ninguém, elas nos deixaram na mão, então vamos mostrar a elas que não nos importamos, explicaram. Ela se virou para as amigas e acenou para elas. Elas estavam esperando. Chegaram no mesmo momento. Madi lhes contou a história. Concordamos, eles já imaginaram que irão à boate com eles e como seus parceiros ficarão com ciúmes. Então está decidido, nós a veremos aqui no sábado. Arthur olhou para Madi e sorriu. Ela deve ter se apaixonado por ele naquele exato momento. Madi, descobri que você tem faltado ao baile, a mãe dela foi para o quarto. Seu professor ligou para você? A garota não entendeu. Ainda há uma aula antes do final do ano, pelo menos vá até ela, pediu a mulher. E eu não irei a partir de setembro? Ele perguntou à mulher. Vamos ver, brincou Elizabeth. No sábado, as meninas estavam na casa de Madi praticamente desde a hora do almoço. Elas estavam se maquiando e escolhendo o que vestir. Cara, ele não parece muito inteligente, ele se virou para seus amigos Madi. Não, estava tudo bem, eles aprovavam o que ela estava fazendo. Mas a garota ainda limpou um pouco da maquiagem com lenços de papel. Finalmente eles estavam prontos, ainda faltavam mais de 2 horas para o início do evento, então todos se reuniram no mesmo pátio. Olá, os rapazes finalmente chegaram e agora estavam conversando como velhos amigos. Vamos embora? Madi olhou para Arthur. Sim, ele sorriu para ela. Madi foi até ele e o pegou debaixo do braço, o que foi muito legal para ela. Arthur estava no comando da empresa e agora ela estava caminhando ao lado dele. Para que essa maquiagem toda? Perguntou o cara na saída. Sim, ela sabia, ela se arrependeu de não ter se limpado tanto quanto queria, ela ouviu seus amigos. Em frente ao DK, onde era realizada a discoteca, meus joelhos começaram a tremer. E se suas filhas começarem a brigar conosco? Perguntou Madi, por algum motivo que acabará de lhe ocorrer. Eles não o farão e, se o fizerem, estaremos sempre à disposição deles, respondeu ele. Bem, ela acreditava que Arthur poderia cuidar de tudo. Aquela noite foi exatamente como os meninos haviam planejado. Aquelas garotas eram apenas 1 ano mais velhas que Madi e suas amigas. Assim que viram que eles tinham vindo com suas amigas, começaram a conversar. Quando Madi saiu, elas também se apressaram para estar lá. Você sabe que eles são nossos, disse uma das meninas. Era seu, agora é nosso, Madi não hesitou em dizer. Eles discutiram mais um pouco e voltaram para o salão. Uma dança lenta começou, Arthur se aproximou de Madi e eles dançaram, com os olhos dela brilhando ao ver os olhos de seus rivais brilharem. Vamos sair daqui, o cara gritou para ele. E as meninas? Ela olhou para suas amigas. Não, pequeninos, eles chegarão lá por conta própria. Ele olhou para o mesmo lugar que a garota. Bem, ao escolher entre as meninas e o menino, ela preferiu ele. Eles foram para fora, estava quente. Madi pegou o braço do garoto novamente e eles foram em direção ao local onde o mercado ficava durante o dia. Vamos nos sentar aqui, ele fez sinal para que ela fosse até a bandeja e ficou em frente a ela. Bem, ela gostava da maneira como ele a tratava. Você é ótima, ele a tocou. Você também, ele sorriu, e a sensação era boa agora. E se começássemos a ser amigos? Sugeriu ele. Vamos lá, eu não acreditava que estava dizendo isso. Venha, vou acompanhá-la agora e amanhã você vem para o pátio. Ele lhe deu a mão para ajudá-la a descer de onde estava sentada. No dia seguinte, como prometido, ele estava esperando por ela no local onde sempre se encontravam. Madi, você está realmente saindo com alguém? Suas amigas olharam para ela com surpresa. Sim, ele mesmo sugeriu isso ontem, disse a eles. Ele olhava para eles como se estivesse olhando para eles.
Tudo bem, estou indo. Madi foi na direção de Arthur, e as meninas o acompanharam, acreditando que se a namorada delas começasse a namorar um cara como aquele, elas também poderiam ter sorte. Olá, ela se aproximou dele. O que você estava fazendo lá com eles por tanto tempo? Perguntou ele sobre seus amigos. Falando de você, ele disse com sinceridade. Um rapaz e uma moça começaram um relacionamento sério. Agora eles raramente se sentavam nesse pátio como um grupo, mais frequentemente Arthur vinha buscar Madi e eles saíam para caminhar. Quem é esse cara que o visita? Sua mãe lhe perguntou uma vez. O nome dele é Arthur, somos amigos há alguns meses, ele corou ao mencionar o nome para a mãe. Por que você não o traz para uma visita e o apresenta a ela? A mulher estava com medo porque o cara era 5 anos mais velho. Não sei, ainda não é a hora, ele deu de ombros. Por que você está implicando com ela? Interveio Michael na conversa. Bem, eu sou uma mãe, preciso saber com quem minha filha está. Elizabeth não entendeu. Sua filha tem 13 anos, até que tem idade suficiente para escolher seus próprios pretendentes, ela os trocará mais de uma vez, riu Michael. É bom que você raciocine, você não se preocupa como eu, ele suspirou. Agora Elizabeth começou a observar a filha com mais cuidado, com medo de que um garoto adulto pudesse fazer alguma coisa. Mas Arthur mostrou seu lado bom, a menina sempre voltava para casa na hora certa. Na escola, ela estudava bem e, depois de algum tempo, Elizabeth deixou a situação de lado. Havia um baile de outono na escola e, é claro, uma discoteca depois dele. Você virá? Perguntou Madi a Arthur. Você está me convidando? Ele não estava com vontade de ir à escola, mas se sua namorada fosse, ele deveria estar com ela. Quando chegaram lá à noite, viram que a garota de quem o rapaz era amigo também estava lá. Madi estava dançando em círculo com as amigas, e de repente, sentiu alguém empurrando-a por trás. Ela se virou e viu Nádia, a ex de Arthur. O que você quer? Ele perguntou. E não há nada que justifique olhar para os namorados das outras, muito menos ser amiga deles, respondeu ela. Vocês terminaram, nós nos tornamos amigos, qual é o problema? Madi não entendeu. Nós não terminamos, eu só queria lhe dar uma lição, e você viu como acabou, disse a garota com altivez. Bem, a quem você ensinou uma lição? Riu Madi. As coisas estavam ficando tão quentes entre eles que estavam se encaminhando para uma briga. Vá se fuder, disse ele a Nádia, e empurrou seu ombro. Ele a agarrou pelos cabelos e começou uma verdadeira briga. As amigas de Nádia queriam proteger a amiga, mas as meninas que estavam com Madi também não ficaram paradas. Depois que os professores de plantão na discoteca os separaram, Madi se aproximou de Arthur. Você está rindo? Perguntou ele. Ah, ele respondeu. Sim, e vá se fuder, ele se virou e se dirigiu para a saída. Espere, ele a seguiu, mas Madi não queria ouvi-lo. Ela estava tremendo de raiva, não pelo fato de ter acabado de entrar em uma briga, mas por ter que brigar por um cara. Ela estava tremendo de raiva, não pelo fato de ter acabado de entrar em uma briga, mas por ter que brigar por causa de um cara. Ela nunca havia se sentido assim antes. Em casa, ela deixou as lágrimas escorrerem. Filha, o que está acontecendo? A mãe entrou correndo no quarto. Nada, por favor, me deixe em paz, ele implorou. Não, quero saber por que minha filha está chorando, agachada na beira da cama. Acabou sendo como todos os outros, a garota chorou. Acalme-se, não há motivo para sofrer por eles dessa forma, a mulher acariciou a cabeça dele. Mamãe, você não entende, nada poderia ajudá-la naquela noite. Sua mãe lhe trouxe leite morno, que ele bebeu e foi para a cama. De manhã, ele foi para a escola, depois voltou para casa e nunca mais saiu. Ele não queria ver Arthur. Mas como ela não saía para o pátio, o garoto achou que deveria ir vê-la pessoalmente. Ele bateu à porta e esperou um longo tempo até que a porta fosse aberta. Elizabeth apareceu na soleira da porta. Olá, posso falar com Madi? Perguntou ele. Não, respondeu a mãe. Por quê? Ele não entendia. Ontem você o magoou muito e hoje ele não quer se comunicar com você, disse a mulher.
Como ele a havia machucado, ele simplesmente não queria se envolver na briga dela e foi isso. Ele olhou para dentro do apartamento, mas não viu Maddie lá. Ela disse que eles terminaram e que a mulher estava procurando algo em sua bolsa. Basta ligar para ela e pronto, insistiu o jovem. Bem, ele foi até o quarto onde Maddie estava, contou-lhe tudo e a garota saiu para o patamar, fechando a porta atrás de si. Por que você está fazendo isso? Perguntou Arthur. É isso aí, pode ir com a sua Nádia, você e eu não estamos mais juntos, respondeu ela. Foi triste ouvir isso, mas não havia nada a ser feito, e Arthur simplesmente foi embora, eles se separaram. Maddie sofreu, mas logo o processo de aprendizado, as aulas de dança e tudo mais a fizeram perder a tristeza. Ela continuou a sair com as meninas. Arthur tentou se aproximar dela mais uma vez na boate, mas ela não queria ficar com ele. E então ele desapareceu da cidade, ninguém o viu ou sabia onde ele estava. Então, para a loja. O pai olhou para a filha. Sim, ela assentiu. Maddie estava terminando a 11ª série, então precisava comprar um vestido e sapatos bonitos. Não acredito que deixamos a escola para trás, disse a mulher à filha. Eu mesma não acredito, ela admitiu honestamente. Ok, já chega, vamos lá, escolha um vestido. Michael apontou para as fileiras de belos vestidos de noite. Maddie não fez nada além de trocar de vestido e girar em frente ao espelho. Todos ficavam bem nela, mas ela escolheu o que achava mais bonito. Os professores e o diretor as parabenizaram e lhes deram algumas palavras de incentivo. Em seguida, foram para o saguão, onde as mesas já estavam arrumadas. Quando a diversão estava a todo vapor, um amigo cutucou Maddie na lateral. Ela olhou para cima e viu Arthur caminhando em direção a eles. Posso falar com vocês? Ele se aproximou das meninas. Não, disse ela e se afastou, não queria falar com ele nem vê-lo de forma alguma. Por que você não quer socializar? Eu não entendo de jeito nenhum por que as coisas desandaram com você naquela época. Ele não queria ir embora, ele insistia em ficar sozinho. Ok, vamos embora. Maddie se levantou da mesa e caminhou com Arthur em direção à saída. Ela não queria discutir na frente de todos. Do lado de fora? Ele esclareceu. Sim, ela assentiu, e eles saíram da escola. Diga-me, por que não estamos juntos? Ele me perguntou. Do que você está falando? Já se passaram tantos anos e você aparece e pergunta por que não estamos juntos? Ele ficou muito surpreso. Todo esse tempo eu me lembrei de você, eu queria que estivéssemos juntos, ele queria abraçar a garota. Esqueci de perguntar, ela não olhou para o cara. Dê-me uma chance, ele implorou. Volte amanhã, talvez algo funcione, e ele caminhou de volta para onde todos estavam. Mas Arthur não esperou pelo amanhã, ele viu todos os formandos começando a embarcar no ônibus, ele sabia para onde eles estavam indo. Havia uma reunião ao amanhecer à frente. Maddie se aproximou dela por trás. Deus, por que assustá-lo dessa maneira? Eu a amo e quero ficar com você, ele abraçou a garota. Naquele momento, ela ofegou. Era tão bonito, o amanhecer tinha acabado de começar, e lá estava ele, confessando seu amor. Ok, vamos tentar novamente, ele sorriu. Arthur não disse nada, beijou o ombro dela e depois o pescoço. Mamãe, estou em casa, ele veio no dia seguinte. Foi uma caminhada agradável, ela viu que a maquiagem da filha estava um pouco borrada. Qual é a sua visão? Ele apontou para seu rosto. Tenho que lhe dizer uma coisa, Maddie entrou no quarto e começou a se trocar. Algo sério? A mulher se enrijeceu. Arthur e eu estamos juntos novamente, ela não se virou. O quê? Por que você precisa dele? Sabe o que ouvi sobre ele? Minha mãe não podia acreditar, porque dizem que não se pode andar 2 vezes no mesmo rio. Você sabe que até pisar em seu próprio ancinho, nada funciona. Minha filha estava de pijama, ela ia dormir um pouco. Michael, você imagina, eles estão juntos novamente, a esposa sai para o outro quarto e diz isso ao marido. Fique de fora, pois as coisas podem acontecer rapidamente agora, alertou ele. Você sabe o que Leslie me contou sobre ele, que se sentou ao lado dela. E do que se trata? Ele estava disposto a ouvir.
Não se trata apenas de álcool, mas de muitas outras coisas, sussurrou Elizabeth. Oh, é tudo fofoca sua, Michael não podia acreditar. Bem, veremos o que acontece. Elizabeth queria que sua filha fosse feliz. Ela precisava se matricular, mas por causa dos encontros com o namorado, não queria deixar a cidade. Vamos juntos, ele propôs. Sério? Eu estava tão empolgado que estava disposto a ir a qualquer lugar. Eles moravam juntos, e Arthur bebia muito e levava pessoas estranhas para casa. Maddie não gostava disso, mas ficava quieta porque amava Arthur e não queria brigar com ele. Onde você vai à noite? Perguntou ele quando estava prestes a sair. Não é da sua conta, ele ia embora, voltava de manhã e, quando Maddie pedia para ele explicar, ele mentia. Às vezes, a menina reclamava com a mãe, chorava e pedia que ela o deixasse. Mas Maddie não conseguia, ela amava tanto o homem que ficava com ele. Se isso continuar, logo nos separaremos, advertiu ele. Vamos lá, eu estava abraçando uma garota. Você verá, ele ameaçou com o dedo. Arthur tinha medo de que a garota o deixasse, pois o apartamento em que moravam era alugado pelo pai dela. Portanto, depois que eles brigaram, o rapaz tomou todas as medidas para fazer as pazes. Quando Arthur decidiu relaxar um pouco, foi a um bar que não ficava longe de casa. Ele foi até o bar, onde outro jovem estava sentado. Posso tomar um drink? Perguntou Arthur ao garçom. É claro, respondeu o homem. Isso também é ruim? Perguntou o que estava sentado ali. Não está entendendo? Arthur se aproximou dele. Austin, o estranho estendeu a mão. Arthur, respondeu o homem. Felizmente, o jovem estava vestido normalmente e estava sentado bebendo. Naquele momento, Arthur também se serviu de um copo, levantou o copo e olhou para seu novo conhecido. Vamos lá, torçam por nós, disse Austin. Eles começaram a conversar, ainda bebendo. Qual é o seu problema? Perguntou Arthur ao jovem. Oh, é uma longa história, ele resmungou e acenou com a mão. É difícil sentar-se aqui sozinho e servir. Ele olhou para o balcão onde um copo após o outro era colocado. Muito bem, o homem exalou. Diga, ele estava disposto a ouvir e apoiar, já quase um amigo. O que dizer, vivíamos normalmente, e então começou, ele pegou o copo novamente. Com sua esposa. Disse Arthur. Sim, ele olhou para o lado, mais pessoas haviam entrado no bar. E daí? Você trapaceou? O cara estava tirando palavras de Austin. Então, eu era um cara normal, estava na faculdade, sabia muitas coisas e sabia como fazer muitas coisas. Austin começou sua história. Estou vendo, Arthur está pronto para ouvir. Bethan tinha vindo buscar alguns papéis. Nós nos esbarramos no corredor, tudo caiu de suas mãos e eu me sentei para ajudá-la a pegar. Um dos formulários dizia algo sobre tanques de petróleo, fiquei imaginando, perguntei, e nesse momento Austin parou de falar, ele havia decidido molhar a garganta novamente. Uau, eles eram magnatas do petróleo? Arthur era todo ouvidos. Você poderia dizer que sim, mas eu não sabia sobre isso na época, só tinha visto os jornais. Nosso instituto era especializado exatamente nesse assunto, por isso fiquei interessado. Comecei a contar o que sabia, e Bethan continuou andando e sorriu. Como se viu depois, ela só trabalha com documentação e não entende nada disso. Austin balançou a cabeça. Bem, assim como em um conto de fadas, Arthur olhava fascinado para seu novo conhecido. Foi o que pensei na época. Nós nos conhecemos e ela me convidou para sair. Não sei quem gostou mais de mim, se o pai dela ou ela mesma, mas, a partir daquele momento, passei a fazer parte da família dela. Ela franziu os lábios como se estivesse se lembrando de algo. Por que o pai? Eu não entendi o orador. Ele estava farto de seu trabalho. Certa vez, ele encontrou um poço meio vazio, como muitos pensavam. Mas ele o revelou, cavou ao lado dele e havia petróleo. Ele está no negócio desde então. Ele sabia muito sobre o assunto, conversávamos com ele durante horas por dia. E então ele disse à filha dele que eu era perfeito para o casamento. Austin suspirou pesadamente. E você se casou?
Arthur adivinhou. Sim, começamos a morar juntos, a trabalhar com meu pai. Eu achava que Beta e eu tínhamos sido feitos um para o outro, que sempre estaríamos juntos, que nunca nos separaríamos. E ela fez isso comigo, tomou outro gole. O que você fez? Arthur agora estava muito interessado na história. Enquanto eu era um cara simples, ela me amava, mas depois tudo mudou. Começamos a trabalhar, comecei a ter dinheiro. Construímos uma casa, compramos tudo o que precisávamos. Um dia, cheguei em casa e ela estava dando uns amassos no nosso motorista, e parecia que Austin estava prestes a chorar. Bem, ele balançou a cabeça para seu novo companheiro. Foi o que pensei também, e pedi a ela que recuperasse o juízo e voltasse. E ela disse que eu havia me tornado como seu pai. Assim, 7 anos de nosso casamento foram por água abaixo, ela pegou o copo e bebeu tudo. Eles trocaram números de telefone e Austin prometeu que manteria contato com ele e lhe arranjaria um emprego. Como Austin já estava farto, ele foi para casa. Arthur se ofereceu para acompanhá-lo, mas parecia que um carro estava esperando por ele. É isso aí, vamos lá, eu ligo para você amanhã, disse ele ao seu novo amigo. Quando chegou em casa, ela não disse nada a Maddie. Ela olhou para o marido, que estava cambaleando de um lado para o outro. Ele não falou com ela, foi para a cama. Arthur ficou sentado pensando em como poderia arrancar dinheiro do novo namorado dela. Vou estudar, ele disse a ela hoje de manhã, se vestiu e saiu, ele nem sabe se ela descobriu ou não. O relacionamento do casal estava tenso, e Maddie estava começando a achar que sua mãe estava certa quando disse que o rapaz não era páreo para ela. Alô, e nesse momento Arthur discou o número de Austin. Olá, o homem se lembrou de quem estava ligando para ele. Você prometeu pensar em me arranjar um emprego, lembrou o jovem. Sim, ele concordou, só porque sempre manteve sua promessa. Venha ao meu escritório. Arthur era muito alegre, caminhava e, no caminho, pensava, só para acordar, e depois pensava em alguma coisa. Olá, cumprimentou um homem bem vestido. Olá, por algum motivo, Arthur está ficando agitado. Entre, tenho algo para você, ele abriu a porta. Ok, obrigado, eu estava tentando ser educado. Eles se sentaram e conversaram por um longo tempo e, no final, Austin disse que traria Arthur para a produção como especialista. Foi uma alegria. Eles se despediram e Arthur foi para casa. Maddie, tenho trabalho a fazer, disse ele à garota. Eu o parabenizo, disse ele alegremente. Por que tão preguiçoso? Ele se levantou e se aproximou dela. Não faça isso, ela já sabia o que ia começar a fazer. Ok, olhe, não se arrependa depois, e ele saiu de casa novamente. Maddie deu um suspiro de alívio, ela não sabia o que fazer com esse relacionamento. Arthur foi para o trabalho e pediu ao seu chefe que o acompanhasse. Era por um motivo, ele queria que todos vissem quem o havia trazido até aqui. É aqui que você vai trabalhar, Austin me mostrou. Bem, quem vai me explicar isso? Perguntou simplesmente o novo funcionário. Pergunte aos rapazes, ele apontou para a brigada. Obrigado, eles apertaram as mãos e Austin foi para seu quarto. Então, homens, vamos lá, me expliquem. Arthur queria entender o princípio do que deveria ser feito. Eles começaram a lhe ensinar uma coisa e outra, tudo era fácil e claro. Ele começou a vir todos os dias. Porém, não demorou muito para que o jovem começasse a se ausentar cada vez mais do trabalho. Ok, faça isso e faça aquilo, ele ordenou. Por que você tem que fazer isso? Ressentiram-se outros trabalhadores. Quer que eu diga a Austin o que eles realmente estão fazendo aqui? Ele chamou seu chefe assim de propósito para mostrar como eram amigáveis. Os rapazes tinham medo de perder seus empregos, então faziam o que lhes era pedido. À tarde, Arthur foi direto para o escritório de seu chefe. O que você acha de irmos ao bar? Ele se sentou em uma cadeira. Estou um pouco ocupado hoje, não sabia como dizer ao homem para ir embora. Eu vi seus trabalhadores pegarem algo do território hoje, disse Arthur, como se estivesse de passagem. O que é isso exatamente? O supervisor ficou tenso. Ele sempre via que havia menos peças novas do que deveria haver. Não sei,
mas depois que eles continuaram conversando sobre o assunto, perceberam que o jovem havia acertado o alvo. Ok, você pode me mostrar quem? Austin se levantou da mesa. Claro, o cara concordou. Talvez os meninos estivessem realmente tirando algo do território, ninguém sabia, mas quando Arthur apontou e eles foram punidos, agora eles evitavam. Lembra quando você me convidou para ir ao bar? Austin ia se encontrar com Arthur depois do trabalho. Sim, ele estava esperando que o diretor o chamasse. Hoje você pode, ele apontou para o carro. Arthur reduziu a velocidade de propósito, querendo que mais trabalhadores saíssem da fábrica, e então entrou desafiadoramente no carro de seu amigo. Então, vamos voltar ao local onde nos conhecemos? Austin olhou para ele. Vamos lá, Arthur não se importava para onde eles fossem, desde que estivessem perto do dinheiro. Ele vinha sendo pago e não fazia nada por conta própria há muito tempo. Assim que alguém reclamava de alguém ou dizia algo que envergonhasse a equipe, Austin o punia ou demitia imediatamente. Parabéns! Ele ergueu o copo para o chefe. Com o quê? O camarada não entendeu. Com nosso trabalho conjunto, o homem sorriu. Ah, sim, vamos lá, eles engoliram e beberam. Depois disso, os amigos ficaram conversando sobre muitas coisas e decidiram se dispersar. Quando todos foram à produção no dia seguinte, muitos foram chamados à sala do diretor. Alguns foram demitidos, outros foram repreendidos. Por que temos de ficar calados? Perguntou um ao outro no corredor. É isso mesmo, já fomos demitidos, por que esconder isso? Você e eu estamos entendidos. Austin olhou para os participantes. Não, temos uma declaração, eles disseram com firmeza. Fale, o chefe estava disposto a ouvir. Você sabe o que seu protegido faz o dia todo? Perguntou um deles. Você quer dizer Arthur? Austin não entendeu. Sobre ele mesmo, eles confirmaram. O que você está fazendo? Eu queria ouvir o que os funcionários tinham a dizer agora. Ele anda por aí, comanda, não faz nada, nos obriga a não fazer nada, e depois conta coisas que não aconteceram de verdade, e dispara como um metralhador. Não acredito em você, Arthur é um bom homem, mas não acreditei no chefe deles. Veja bem, os homens o aconselharam e saíram do escritório. Não estou entendendo nada. Austin olhou pela janela. À noite, ele chamou seu amigo de volta para sentar-se com ele. É claro que ele não queria lhe contar nada, mas queria ver como e o que ele estava fazendo. Venha à minha casa, vou apresentá-lo à minha namorada, disse Arthur. Oh, hoje não, eu não queria ir assim, Austin. Do que você está falando? Vamos lá, o cara levantou a mão. Bem, Austin não poderia recusar novamente. Eles entraram no carro e saíram. Pararam na casa do Arthur e entraram na entrada da garagem. Tem certeza de que ficará confortável? Austin estava preocupado, ele não queria incomodar as pessoas. Está tudo bem, Arthur lhe assegurou. Eles entraram no apartamento e Maddie ficou surpresa, querendo expulsá-lo a princípio. Mas quando ela viu Austin, percebeu que não ficaria com o namorado até amanhã. Olá, ele disse. Olá, repetiu Arthur após seu superior. Entre, ele apontou para a cozinha. Por que você não foi para o seu quarto ou voltou para se limpar? Ele começou a pisar no pé dela. Isso nunca havia acontecido antes, então o rosto de Maddie se esticou. Por que você faz isso? O hóspede olhou para ele de forma crítica. Ela não merecia outra coisa, Arthur lhe garantiu. Vamos lá, Austin se sentiu envergonhado, embora não fosse ele quem estivesse dizendo aquelas palavras. O anfitrião colocou uma mesa em frente ao sofá e eles se sentaram. Maddie começou a trazer petiscos da cozinha e qualquer outra coisa que Arthur pedisse. Obrigado, Austin gostou da garota. Ela não disse nada, apenas andou de um lado para o outro. Sente-se conosco, ele pediu. Não, obrigada, ela olhou para ele. Você não está entendendo? Gritou Arthur. Por que você está fazendo isso? Quer parecer legal ou o mestre da vida? Austin não entendeu. E que ele se recusa quando pessoas respeitáveis lhe pedem para fazê-lo, ele deu de ombros como se não tivesse nada a ver com isso.
Se você não quiser, não precisa, disse Maddy, e depois foi para a cozinha. Já volto, disse o namorado e a seguiu. O que foi? Ela se virou para ele ao entrar na cozinha e fechar as portas. Está tudo bem com o que você fez aqui? Ele sibilou. Como? Eu não entendi o que havia acontecido com ele. Eu preciso desse homem, entendi, então você vai se sentar conosco como uma gostosa agora mesmo, ele agarrou a mão dela. Não vou a lugar nenhum, ela queria se soltar, mas não conseguia. Você dormirá com ele se eu quiser, ela apertou a mão dele com mais força. Está doendo, ele gritou. O que está acontecendo aqui? Austin entrou na cozinha. Afaste-se, gritou Arthur em seu íntimo. O que? O diretor ficou surpreso. Oh, desculpe, eu tenho tudo sob controle. Ele soltou a mão de Maddy e Austin pôde ver que ela tinha marcas roxas. Vejamos, ele entrou em contato comigo. Arthur ficou olhando para eles. A raiva brotou em seu interior, mas ele não a demonstrou. Isso não é maneira de se comportar, murmurou Austin. É isso que estou dizendo a ele, disse Arthur. Fui eu quem lhe disse. O chefe se virou para ele. Ah, entendi. O que você está olhando, zombando? O cara atacou a namorada novamente. Ok, já chega, prepare-se, ele não vai deixá-la sozinha hoje, disse ele a Maddy. É confortável? Ele não percebeu o que estava acontecendo. Sim, ele foi até o corredor para calçar os sapatos. Maddy não se preocupou em discutir com ninguém, ela seguiu o exemplo de Austin. Se vocês saírem agora, não poderão voltar, gritou Arthur para eles. Se você não parar agora, talvez não venha trabalhar, disse Austin a ele de forma calma, mas firme. É isso, notei, o jovem parou. Austin e Maddy saíram e ele acompanhou até o carro. Não posso, isso vai me matar mais tarde, Maddy estava chocada com tudo o que estava acontecendo. Tudo vai ficar bem, eles entraram e dirigiram. Ele estava planejando tudo isso? Maddy não conseguia entender. Não sei, acho que não, disse Austin honestamente. Eles chegaram à casa, onde um homem a acompanhou até a porta. Ele lhe mostrou onde ela poderia ficar. Você é tão bom para mim, ele agradeceu e foi para seu quarto. Maddy não conseguia se deitar, não conseguia se sentar e esperou até o amanhecer para ir para casa. Mas ela também não aguentou, saiu e ainda estava escuro lá fora. Onde você está indo? Perguntou Austin, sentado no andar de baixo, lendo alguma coisa. Ai! Eu estava com medo. Acho que não foi bem, ela estava de pé, estava envergonhada em geral. Não, estava tudo bem, ele se levantou para se despedir da garota. Se Arthur tivesse ido para a cama depois que eles saíram, ele já deveria estar em um estado normal. Obrigado, disse ele pela enésima vez hoje. Ele sorriu. O motorista a levou para casa em questão de minutos. Ela entrou no apartamento e começou a fazer as malas. Para onde você está indo? Perguntou Arthur à garota. O que você acha? Ele estendeu a mão, que tinha enormes hematomas. Desculpe, ele inclinou a cabeça para um lado. Não posso, nunca vi assim, ele continuou fazendo o que estava fazendo. Maddy, case-se comigo, ele se ajoelhou diante dela. Você está louco, gritando e agarrando a noite e agora está pedindo-a em casamento? Não conseguia acompanhar as mudanças de humor de seu jovem. Por favor, eu te amo, estou com ciúmes, estou louco por isso, ele ainda estava parado na frente dela. Levantando-se, ele estendeu os braços e eles se abraçaram. Em seguida, foram para o quarto e se deitaram juntos. Como estão as coisas em casa? Austin me perguntou hoje de manhã no trabalho. Tudo bem, eu pedi desculpas, ela perdoou, fazemos isso com frequência, mas ela não fez contato visual. Por algum motivo, eu não percebi, disse Austin com sinceridade. Ok, estou indo para a loja. Arthur saiu do escritório. Ele estava tão irritado que queria descontar em alguém. Ele começou a gritar com os funcionários, que, como de costume, não disseram uma palavra. Como de costume, eles não disseram uma palavra. Mas o que o rapaz não sabia era que haviam sido instaladas câmeras em toda a fábrica durante a noite.
Isso impediria a entrada de qualquer coisa e, além disso, Austin poderia observar Arthur trabalhando. Ele pensou no passeio de ontem com Maddie, ele gostava tanto daquela garota, como poderia viver com alguém como Arthur? Ei, ele chegou em casa e ela estava esperando por ele com o jantar. Maddie não sabia como era possível não ter visto o verdadeiro Arthur como ele era. Tampouco conseguia entender como poderia amá-lo depois de tudo isso. Mas era a verdade. Cheirando bem, ele se sentou à mesa. Eu tentei, eles pareciam estar indo bem. Depois disso, o jovem chamou a garota para o quarto. Lá, ele se acomodou na cama e pegou uma câmera em suas mãos. "O que está fazendo?" perguntou ela. "Dance para mim", ele pediu. "Você está fora de si?" Eu não conseguia entender. "Bem, o que você deve fazer?" Ele olhou para ela com relutância. Bem, ele ligou a música e começou a se mover no ritmo, depois Arthur ligou a câmera. vamos lá", ele a incentivou. "Não vou aparecer na câmera", ele fez uma pausa. "O que importa é que, como lembrança, vou ver como minha esposa estava bonita depois", ele argumentou. Ok, ele riu. Depois disso, Maddie dançou enquanto se despia. Estranhamente, ela ficou tão empolgada que se esqueceu da câmera. Depois das danças incendiárias, a garota foi para a cama, onde havia um homem favorito, então eles se deitaram brevemente nos braços um do outro e adormeceram. Isso acontecia quase todas as noites. "Arthur, venha para minha casa", Austin chamou o jovem. Bem, eu estava com pressa. "Como está se saindo?" disse ele no estúdio. "Por que você pergunta?" "Está tudo bem", Arthur se perguntou. "Você e eu não vamos a lugar algum há muito tempo", disse o chefe. "Sim, é isso mesmo", ele assentiu. "Que tal a minha casa?" sugeriu Austin. "Vamos para minha casa, então." "Maddie vai cozinhar alguma coisa", ofereceu Arthur. "Muito bem, estou cansado dessas grades", disse o diretor. Era isso que eu queria, ver Maddie. Depois do trabalho, eles se encontraram e foram de carro até a casa de Arthur. Eles ficaram em silêncio durante o trajeto, não havia nenhum assunto para conversar. Finalmente, o carro parou, eles saíram e dirigiram até a entrada da garagem. Maddie havia sido avisada, chegou em casa do trabalho e imediatamente começou a cozinhar. Ela fez o bolo que Arthur tanto gostava. Eles entraram no apartamento e se sentaram à mesa. "Que boa cozinheira você é", elogiou Maddie Austin. "Obrigada", ela corou. Arthur percebeu, com os punhos cerrados, mas não demonstrou. "Como está se saindo?" perguntou o homem. Como tudo estava indo bem, acabou que eram apenas os dois, Austin e Maddie, com Arthur como um elo extra, apenas presente. A noite correu muito bem e, quando Austin se preparava para ir para casa, beijou a mão de Maddie. "Você gostou?" disse Arthur com raiva quando o chefe saiu de seu apartamento. "O que está fazendo?" Eu estava com medo de que ele fizesse alguma coisa. "Nada", ele agarrou o braço dela e a jogou na cama. "Por favor, pare", ele implorou. Agora, ele ligou a câmera e atacou sua futura esposa. O que quer que ele tenha feito com ela naquela noite, ela apenas gritou e chorou. "Oi, Maddie", Austin ligou no dia seguinte. "Boa tarde", ela não entendia o que queria, por que estava ligando. "Como foi ontem quando eu saí?" Ele estava muito interessado nessa pergunta. Sem problemas, ele ficou em frente ao espelho e olhou para o seu rosto, que tinha um hematoma enorme. "Quero ver você", insistiu o homem. "Não posso", ela sabia que eu a estava testando. Portanto, não foi muito bem, ele supôs. "Austin, o que você queria?" Ele gritou. "Você está sozinho agora?" Ele perguntou primeiro, depois olhou para o monitor, onde viu Arthur nas câmeras. Qual era a pergunta? Maddie não entendeu. "Já estou indo para lá", ele desligou. Maddie não teve tempo de fazer nada, de pensar em um plano de ação, mas a campainha tocou. Ela não teve escolha a não ser abri-la. "Jesus", o homem olhou para ela. "O que ela fez com você?"
Isso não é da sua conta, ele baixou os olhos. Ainda preocupado, ele entrou no apartamento e começou a recolher suas coisas. O que está fazendo? Ele olhou para cima com os olhos arregalados. Vamos para minha casa, você não tem nada para fazer aqui, ele falou com confiança. E o Arthur? Eu estava preocupado. Eu mesmo cuidarei dele, prometeu Austin. Depois disso, eles entraram no carro e dirigiram até a casa dela. Depois disso, ele explicou onde e o que procurar e foi trabalhar. Arthur, preciso falar com você, ela ligou. Seu amigo liga para você com muita frequência? Disse um dos trabalhadores em um tom sarcástico. Não é da sua conta, respondeu o garoto aos gritos. Ele rapidamente se dirigiu ao escritório para falar com o supervisor. O que você queria? Ele foi até o escritório. Diga adeus, disse Austin com uma voz severa. O quê? O homem sorriu. O que ele ouviu, não podia tolerar o tom de seu superior dessa forma. O que ele havia feito? Arthur não entendia. O que você acha disso? Ele virou o monitor de Austin para ele. Você não pode provar nada, o cara ficou animado e se contorceu. Eu tenho a Maddie agora, deixe-a em paz, disse Austin calmamente. Você também decidiu ficar com minha avó? Ele balançou a cabeça, achando que tinha pensado bem. Não é apropriado, mas, por enquanto, apenas salvo de você, viu seu rosto e se levantou da cadeira. 1 milhão, murmurou o jovem. O quê? Austin não entendeu. 1 milhão e ele é seu. Nenhum músculo se contraiu no rosto de Arthur. E se eu o denunciar por porte da fábrica? Ele apontou para o monitor. Oh, você, Arthur quase se jogou em cima dele. Você não pode, Austin balançou a cabeça negativamente. Saia nos meus termos ou sua vida será um inferno. Ele não tinha mais medo de nada. Certo, 1 milhão, e você nem se lembra do nome dele, ele foi ao cofre de Austin. Eles concordaram e apertaram as mãos. Austin saiu feliz do escritório do chefe, chamou seu carro e dirigiu para casa. Lá, ele viu que as coisas da namorada tinham realmente desaparecido, esfregou as mãos e sorriu, decidindo esperar alguns dias e então começar a colocar seu plano em ação. Não era como ele queria que fosse, mas como não estava de acordo com seu plano, ele encontrou uma brecha. Um mês se passou, Arthur soube que Maddie ainda estava morando na casa de Austin. Foi então que ele começou a seguir o homem. Ele o viu chegar ao trabalho e discou o número de Maddie. O que você quer? Ele respondeu após o segundo bip. Olá, querida, disse ele em uma voz rouca. Diga-me, ela estava esperando. Arthur queria dizer a ela que seu novo namorado tinha acabado de comprá-la, mas decidiu não fazê-lo. Quero dinheiro, 200 mil por mês, disse ele em um tom que tornava impossível discutir com ele. Você está louco? Ela riu. Não, mas você ficará louco quando seu vídeo cair nas mãos erradas. Pode apostar que serei pago por isso, ele riu. Arthur, você não vai fazer isso, sua voz estava tensa. Você me conhece, eu faria qualquer coisa por dinheiro, ela sabia disso. Ok, vou pensar em algo, prometeu a garota. Essa é a minha garota, eu te amo, já faz um mês, exatamente nesta mesma data, você tem que me trazer o valor total, desconectado. Maddie se sentou na cama e colocou os braços em volta da cabeça. O que ela deveria fazer? Não poderia pedir tanto a Austin, o que ela diria a ele, onde conseguiria tanto dinheiro e até mesmo mensalmente. A garota ficou pensando pelo resto da tarde até Austin chegar em casa. Ei, ele entrou em seu quarto. Olá, ela se levantou e se aproximou dele. Maddie, vamos sair para jantar juntos, ele implorou. Ok, agora eu tinha que fazer o que fosse preciso para juntá-los. Eles desceram para o primeiro andar e se sentaram à mesa. Maddie, você já pensou em nós como um casal? Austin lhe fez uma pergunta direta. E quanto ao Arthur? Ela disse isso de propósito para que ele não pensasse que ela era frívola. E esse Arthur me parece que enlouqueceu e começou a colocar enfeites em seu prato. Ok, vou pensar em sua oferta e ele começou a comer. Era muito embaraçoso estar traindo um homem tão bom, mas ele não tinha escolha.
Essa é a resposta que eu gosto, ele sorriu. A partir de então, Austin deixava dinheiro para Maddie antes de ir para o trabalho, para que ela pudesse ir à escola e comprar algo para si mesma. E ela, por sua vez, pegava apenas as migalhas e ficava com o resto. Ei, Austin voltou para casa. E eu preparei alguns, ela estava esperando por você lá embaixo. Onde está Diana? Ele olhou ao redor, procurando por sua assistente. Decidi deixá-la ir e cozinhar para você eu mesmo. Ele confessou com sinceridade. Obrigado, ele se aproximou e a abraçou pela primeira vez, e Maddie não resistiu. Austin o olhou nos olhos. O quê? Ele também estava olhando para ela. Eu gosto de você, mas tenho que me acostumar com isso, ela estava dizendo a verdade. Para ser sincera, ela já estava confusa sobre onde, nesta casa, estava a verdade e onde estava a mentira. Quando Austin foi tomar banho, ela viu que ele havia deixado a pasta no andar de baixo. Ele foi até lá e a abriu, havia papéis e dinheiro lá dentro. Maddie se contorceu, ela não queria fazer isso, e não queria mesmo, mas agora sua reputação dependia disso. A garota tirou algumas notas e as colocou no bolso. O que está fazendo aqui? Ele só teve tempo de fechar sua pasta. Veja que bela lareira você tem, mentiu ela, porque sua bolsa estava em cima dela. Quer que a inundemos? Ele perguntou. É claro que não era uma mentira, ela realmente o amava. Agora, Austin foi para algum lugar. Ele voltou, colocou um pouco de lenha, acendeu um fósforo e, em 1 minuto, o fogo estava queimando lá dentro. Com muita beleza, ela se sentou em frente a ele. O que foi que eu disse? Ele afundou no chão ao lado da garota. Ela não conseguia tirar os olhos do fogo e ficou sentada olhando para ele. Nas línguas dançantes, Maddie viu imagens diferentes. Você é linda, Austin colocou a mão no joelho dela. Obrigado, eu estava hipnotizado pelo que estava acontecendo. Austin se levantou, foi até o bar, serviu taças de vinho e as entregou à garota. Quero que você sinta por mim o mesmo que sente por Arthur. Ele encostou o copo no dela, tomou um gole e ela também. Depois disso, ele começou a beijá-la. Maddie ficou envergonhada no início, mas Austin percebeu e parou. Não, continue, ela se virou e o abraçou. Você é a garota mais maravilhosa, ele tocou os lábios dela. De manhã, quando Austin não estava em casa, ela contou todo o dinheiro que tinha. Faltavam-lhe alguns milhares, mas Maddie achou que seria suficiente. Ela foi até o local onde eles haviam combinado de se encontrar com Arthur. Aqui, me dê os discos e ele lhe entregou o dinheiro. Você encontrou um idiota e agora vai me cobrar por isso todo mês, ele riu. Você o quê? De onde eu vou tirá-los? Ela olhou para ele com olhos arregalados. Dê prazer ao seu novo amante com mais frequência, ele o dará a você, virará as costas e irá embora. Maddie ficou ali, sentindo como se tivesse sido borrifada com uma sujeira que nunca sairia. Ela foi para casa e voltou a se sentar para pensar. Por que está tão triste? Austin se aproximou dela. Não, está tudo bem, ela o abraçou e o beijou. Agora Maddie sabia onde estava o dinheiro do homem. Ele poderia tê-lo levado sem impedimentos, mas não quis. O que vamos fazer? Todas as noites eles encontravam algo para fazer. Vamos dar uma volta, ela só queria viver, não pensar em algo ruim todos os dias. Como quiser, ele a pegou pela mão e eles saíram da casa. Essa noite foi tão maravilhosa quanto todas as outras. O relacionamento entre Austin e Maddie havia se desenvolvido lentamente. Todos os meses, ela levava dinheiro para Arthur, guardava um pouco e pegava outro sem pedir. Era muito desagradável quando você traía alguém de quem já era próximo. 6 meses depois, Austin e Maddie estavam vivendo de alma para alma. Você quer se casar comigo? Perguntou ele. Não, ele se virou e chorou. Ele não percebeu o que estava acontecendo. Eu não sabia dizer, ela não olhou para ele. Quando encontrou Arthur novamente, ele lhe contou tudo. Ele me chama de esposa, não posso me casar com ele enquanto o estiver traindo, ele implorou para que ela lhe entregasse a fita. É uma mina de ouro. Como esposa, você poderá ganhar mais dinheiro, ela se alegrou. Maddie olhou para o homem que um dia amou.
Seus olhos estavam selvagens e sua risada era a mesma. Não posso, ele gritou. Bem, admire sua bunda em todas as telas, ele apontou para o bolso. Por favor, deixe-me em paz, ele gritou. E você pensou em mim e caminhou na direção oposta à dela. Maddie chegou em casa e seu humor estava sério. Ela estava esperando que aquele com quem se sentia bem, até mesmo que amava, voltasse para casa, mas tinha medo de admitir isso para si mesma. Olá, querida, ele a abraçou. Olá, ela escondeu seus olhos dele. O que há de errado com você? Austin não entendeu. Não posso lhe dizer, disse Maddie. Experimente você, ele se abaixou e a colocou ao seu lado. Bem, ele levou mais ar para os pulmões. Estou disposto a ouvir tudo e aceitarei qualquer verdade que vocês me disserem, disse ele. Ela não conseguiu, sua voz estava embargada e Maddie ficou calada. Meu amor, fale, ele implorou. Arthur, tudo começou. Quem é Arthur? Você está saindo com ele? Sim, ele abaixou ainda mais a cabeça. Não posso acreditar que, depois de tudo o que ele fez com você, Austin tenha se levantado. Quando morávamos com ele, muitas vezes ele me gravava dançando e, depois, o que acontecia na cama, ele falava tudo tão rápido que algumas palavras se perdiam. E daí? Eu não conseguia entender o homem. Quando você me levou, ele me ligou alguns dias depois e começou a me chantagear sobre isso, disse para eu lhe dar dinheiro, eu sinto muito, ele chorou. Nada, me diga o que aconteceu depois, ele foi até ela e a abraçou. Eu não sabia onde conseguir as finanças, não podia pedir a você, então me adaptei com as que você me deixou e ele não conseguiu dizer a frase seguinte. E você pegou sem pedir, concluiu ele, achou que eu não notaria, mas se precisar, não há vergonha nisso. Ela ergueu os olhos inchados e lacrimejantes para ele. Desculpe, ele rugiu novamente. Está tudo bem, não pense em mais nada e não chore, ele a abraçou e beijou. Maddie não conseguia acreditar que tinha sido assim, que não tinha havido brigas, discussões ou algo do gênero. Meu amor, você quer ser minha esposa? Ele fez sua pergunta principal novamente. E a filmagem? Eu não conseguia entender, não queria que ninguém visse. Vai ficar tudo bem, eu lhe disse, então vou manter minhas palavras, ele a beijou novamente. Se sim, é claro que concordo, ela se aconchegou no peito dele, percebendo que, com esse homem, não tinha nada com que se preocupar. No dia seguinte, Austin contratou pessoas para localizar Arthur, levar sua câmera e todas as fitas e pendrives. A essa altura, ele definitivamente não tinha nada de sujo contra ele. Mas ele não parou por aí. Aparentemente, havia dinheiro, agora ele havia contratado vigilância para Austin e Maddie. Ele ficou furioso com isso, pois percebeu que as coisas não estavam indo do jeito dele. Ei, sibilou ela, quando Maddie chegou, correu de volta para o carro, entrou nele e ficou sentada até que Austin chegasse e a acompanhasse de volta ao auditório. Austin, ela perdeu a cabeça, disse ao futuro marido. Está tudo bem, vamos resolver isso de alguma forma, ele sempre soube como acalmá-la. Tenho medo, e se ele aparecer em nosso casamento? Eu temia e esperava qualquer coisa desse homem. Ele que tente. Mas a festa de gala teve de ser adiada. Porque Arthur falsificou alguns documentos e os fez passar pela empresa de Austin. Eles começaram a investigá-lo, arrastando-o pelos tribunais. Felizmente, ele tinha um ótimo advogado que esclareceu tudo rapidamente. Agora Arthur estava sendo procurado não apenas pelos rastreadores de Austin, mas também pela polícia. Bem, acho que está tudo bem agora que a data do casamento foi adiantada. Ok, Maddie também parou de ter medo. Muitos amigos, conhecidos e parentes foram convidados. Ali está ele, o homem de quem sempre lhe falei, a mãe apontou para o genro. Obrigada, mãe, por tudo, a filha abraçou. De nada, amor, o importante é que você se saia bem e que eles fiquem felizes. O casamento havia terminado, Austin não podia estar feliz por ter uma mulher assim. Então, você quer ir a algum lugar ou voar? Perguntou ele. Não, estou bem com você aqui, ela não deu um passo para longe do amante. Austin tirou férias, decidiu desistir de todos os negócios e se dedicar à mulher que amava.
Aquelas semanas passaram voando, mas foi como um conto de fadas. Austin tinha tanto amor não desperdiçado que deu tudo a Maddie. Onde você estava antes? Por que não o tirou antes? Ela se aconchegou em seus braços. Se ele soubesse, ele a teria agarrado, apertado com força em seus braços e saberia que nunca, jamais a deixaria ir. Alguns meses depois, Maddie encontrou seu marido na porta de casa. O que há de errado com você? Ele sorriu. Sinto que alguém está prestes a ser pai. Ela olhou para ele. Não acredito nisso, ele a levantou em seus braços. Acredite em mim, ele colocou os braços em volta do pescoço dela. Senhor, o Senhor não apenas me deu a mulher mais bonita, mas também me dará um herdeiro. A gravidez foi difícil, Maddie não estava se sentindo bem, e os médicos foram chamados várias vezes. O que é isso? Ela não entendia. Sua mãe lhe disse que, quando estava grávida dela, ela estava bem, não sentia nada. Isso acontece, foi tudo o que o médico disse. Bem, Maddie era paciente, ela queria tanto fazer seu escolhido feliz que era capaz de suportar e aguentar qualquer coisa. Ela fez isso de forma constante por 9 meses e agora, quando é levada ao hospital, seu bebê está prestes a nascer. Respire, foi tudo o que ele ouviu em meio à dor intensa. O que estou fazendo? Ele não conseguia nem respirar, cada movimento lhe causava dor. Vamos, gritou a parteira. A garota exalou. Ela achava que ia morrer ao dar à luz esse bebê. E, de repente, sentiu um grande alívio, nenhuma dor, nada mais. Houve um silêncio de pedra no quarto, Maddie até se levantou sobre os cotovelos. E, naquele momento, houve um choro agudo do bebê. Uma menina, coloque-a no peito de sua mãe. Fiona, Maddie sussurrou. Que nome bonito, a enfermeira estava ao meu lado. Como um anjinho, explicou a mãe. A mulher pegou a criança, embrulhou-a em uma fralda e a levou embora. Maddie ficou ali deitada por mais algum tempo, e então Austin veio vê-la. Ele havia sido avisado e correu para suas garotas favoritas. Parabéns, meu amor, ele se inclinou sobre sua esposa. Obrigada, ela o beijou. Você é lindo, ela o corrigiu. Brincadeira, já chega, ela percebeu que ele estava fazendo isso de propósito para fazê-la esquecer. Eles haviam sido transferidos para um quarto que Austin havia pago e que era de última geração. Mas Maddie não queria nada disso. Ela queria estar em casa o mais rápido possível. E agora elas estavam a caminho do lugar onde eram amadas e esperadas, Maddie sorrindo e segurando sua filhinha nos braços. Austin, é claro, havia feito todos os preparativos, ele não poderia ter feito de outra forma. Maddie entrou no quarto do bebê e ofegou, tudo era tão lindo, especialmente para sua filhinha. Querido, você se saiu muito bem, ela o beijou várias vezes. Estou indo trabalhar, já faz 2 meses que o bebê nasceu. Maddie fez tudo o que pôde para que sua filha se sentisse bem. Os avós vieram visitá-la, mas Maddie disse que faria tudo sozinha. Então, eles apenas visitaram e foram embora. Austin estava tão orgulhoso de sua esposa que não conseguia expressar isso em palavras. Vou dar um passeio com minha filha, disse ela ao marido. Bem, eu não estava preocupado, porque Maddie sempre andava pelas trilhas locais e nunca se afastava muito de casa. Nesse dia, ela saiu e fez o mesmo caminho de sempre. Então, ela se lembrou de que tinha que ir à loja local e a vendedora lhe pediu o número de uma manicure. Ela olhou em volta procurando alguém para levar o carrinho de bebê. Então pensou que nada aconteceria em 1 minuto. Ela deixou a filha na varanda, entrou correndo, colocou seu cartão de visita no balcão e saiu imediatamente. Ela olhou para o carrinho de bebê e viu sua filha enrolada em um cobertor, dormindo tranquilamente. Vamos para casa, disse Maddie em voz baixa, e voltou para os caminhos. Ela caminhou, cantarolando para si mesma, olhando para frente, onde sua casa já estava à vista. Ela passou pelo portão e subiu até a varanda. O guarda se ofereceu para levar o carrinho com o bebê para casa, mas Maddie recusou, pois ela mesma levaria a filha para casa. A menina abriu a tampa do carrinho, tirou o bebê enrolado em um cobertor, achou que era leve, abriu o canto e lá, em vez do bebê, havia alguns trapos.
Fiona, sua mãe, gritou tão alto que todos os guardas saíram correndo. Austin também saiu correndo. Maddie, o que aconteceu? Ele se inclinou sobre ela. Minha filha estava sentada no colo dele, ao lado do carrinho de bebê. Urgentemente, chame todo mundo, ordenou o homem. Agora há tanto movimento que nem uma mosca conseguiria passar. Quem fez isso não pode ter ido longe, há guardas aqui, ele não teria vindo de carro, então a pé e pela floresta, concluiu o homem uniformizado que acabará de chegar. O que estamos fazendo aqui paradas? Temos que correr e pentear o cabelo, gritou a mulher, pronta para correr para onde fosse preciso. Devemos deixar a mãe em casa? Perguntou o representante da lei. Não, Austin, eu quero ir com você, não me deixe sozinha, ela implorou. Ok, ele virá conosco, ele concordou. Todos caminharam juntos em direção à floresta que começava na beira das últimas casas. E aquele que havia feito tudo isso não iria fugir para longe. Assim que as pessoas entraram na floresta, ele ouviu suas vozes e começou a fazer barulho, para que o encontrassem primeiro. Acho que os ruídos estão vindo dali, um dos policiais apontou com a mão. Vamos lá, ele olhou para a mãe e o pai da garota. Depressa, Maddie pediu a todos eles. Eles passaram por alguns arbustos e se viram em uma saliência, ou colina. Maddie quase desmaiou quando viu Arthur parado ali, com sua filhinha nos braços. O que ele quer? Austin fez uma pergunta que considerava importante para esse homem. Vingança, respondeu o homem com sinceridade. Arthur, você não se atreveria, começou Maddie histericamente. Você duvida disso? Ele levantou a criança acima de sua cabeça. Não há necessidade de provocá-lo, perguntou um dos homens de uniforme. Por favor, se quiser que eu vá com você, mas não faça nada com o bebê, Maddie se ajoelhou. Não preciso de nada de você, ele soltou uma risada terrível e se inclinou tanto para trás que parecia prestes a cair. Então, qual era o objetivo de tudo isso? Ninguém entendeu. Você não sabe como foi ruim e doloroso para mim, agora quero que você sinta o mesmo. Tente sentir o que eu senti, e lá vem aquela risada de novo. Ele é louco, concluiu a maioria dos presentes. Ou seja, Maddie viu um dos homens pegar uma pedra do chão e se dirigir para algum lugar atrás da borda, desconfiada do que ele estava fazendo. Arthur, lembre-se de como você e eu éramos amigos, como nos amávamos, ela se aproximou dele calmamente. E daí, você acha que isso vai me fazer sentir melhor? Ele a olhou nos olhos. Não sei, achei que você realmente me amava. Você acha que eu me casei com Austin para tirar tanto dele que teríamos o suficiente para durar a vida inteira? Ela mentiu, mas sua voz não vacilou nenhuma vez. Ei, Arthur ouviu lá embaixo, ele olhou para cima, quando Maddie arrancou o cobertor dele e os outros o jogaram no chão. Oh, você o enganou como sempre, ele estava fazendo birra. Você queria me roubar a coisa mais preciosa que tenho no mundo, ela se aproximou do marido, que a abraçou. É isso aí, vamos para casa, disse ela a Maddie. Ela virou a esquina e sua filha estava olhando para ela. Tudo bem, ele sussurrou e a beijou. Eles voltaram para casa com mais ou menos calma, mas Maddie não conseguiu esquecer esse incidente por muito tempo, agora ela só andava pela casa com a criança. Como terminou o caso de Arthur? Ela não foi a nenhuma reunião, não se importava, desde que ele não voltasse para suas vidas. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico, portanto, não sairá de lá tão cedo, se é que sairá. Graças a Deus que terminou assim, ela se sentou ao lado do berço onde o bebê estava bebendo suas mamas. Sim, venha cá, ele estendeu os braços. Maddie se levantou e se aproximou do marido. Você sabe o quanto o seu Arthur o valorizava, Austin finalmente decidiu confessar. Ele me traiu. Eu não conseguia acreditar. Sim, eu por 1 milhão, ele a pressionou contra ele. De certa forma, ele me avaliou de forma barata e riu. Eu estava disposto a dar qualquer quantia que você indicasse porque já gostava de você naquela época, beijava a mulher que o fazia feliz. Fico feliz em ouvir isso, espero que não esteja me vendendo? Ele riu. Por nada no mundo, ele a abraçou com mais força. Fiona estava chorando no berço, sua mãe precisava alimentá-la.
Austin olhou para seus entes queridos e apenas os admirou. Você está me envergonhando, ela olhou para o marido. Você deveria saber como ela é bonita, ele se levantou e saiu da sala. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.